Você realmente crê na palavra de Deus? Graça e paz, irmãos. Meu nome é Celso. Hoje eu quero fazer desse vídeo uma reflexão para que ao final desse vídeo você chegue à conclusão se realmente você crê na palavra de Deus. Porque crer na palavra de Deus é algo muito mais complexo do que a gente imagina. Eu quero ler um salmo bem conhecido, que esse salmo ele fica aberto nas nossas casas ali. Muita gente tinha tradição, né, de deixar esse salmo aberto ali, o Salmo 91. Pensando no coronavírus, nessa epidemia que nós estamos vivendo hoje. Salmo 91, versículos 5, 6. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Então nós podemos ver que esse coronavírus nada mais é do que uma peste que se move sorrateira. Ela está espalhada por aí. Mas eu não quero focalizar na praga, na peste, e nem na como ela se espalha. Mas eu quero focalizar aqui no versículo 5 que diz assim, ó: Você não temerá o pavor da noite, nem da flecha que voa ao meio-dia, e nem da peste. O que o texto diz? Aquele que teme ao Senhor, aquele que confia em Deus, não temerá. Aqui está falando de flecha, que é um ataque do inimigo. Aqui está falando de peste. Aqui está falando da escuridão da noite, que a escuridão da noite são os mistérios, coisas que a gente não sabe, que muitas vezes está querendo nos pegar e a gente está temendo. Mas o que o versículo deixa bem claro, que Deus vai nos proteger e nós não vamos temer. Mas a realidade é essa, nós cremos na palavra de Deus, ali está escrito, não temerei, não temerá, você não terá medo. E é isso que acontece na nossa vida? O texto diz, não temerei. O que o servo de Deus, que confia em Deus, faz? Não terá medo. Mas essa não é a realidade, infelizmente. Eu falo por mim mesmo. Vamos dar um exemplo agora do coronavírus. Ele está se espalhando, está indo, invadindo, ganhando terreno, e a gente não está conseguindo reagir a isso. A gente está usando máscara, a gente está desesperado, está todo mundo em pânico por aí. Pessoas estão morrendo e a gente está com medo. Mas a palavra de Deus diz, o servo não temerá. Lembra que eu falei? Vamos ver no final desse estudo se realmente a gente crê totalmente na palavra de Deus. Se eu creio totalmente na palavra de Deus, eu vou fazer a minha parte. Eu vou usar máscara, eu vou lavar as mãos, eu vou fazer tudo o que tem que fazer. Mas eu não vou ter medo. Mas na verdade nós temos medo. Temos medo da escuridão da noite. Temos medo da flecha, que é o inimigo que nos ataca. Temos medo da enfermidade. Temos medo do desemprego. Temos medo da recessão. O país, o mundo vai entrar em recessão devido a esse vírus e a gente está com medo. É tanto medo. Mas a palavra de Deus diz em vários versículos. Podemos ler outros aqui, ó. João, primeira carta de João 4,18, Mateus 10,28, e vai a lista, Deus dizendo assim, não tenha medo. E na verdade, nós temos medo. Tem um outro versículo interessante também que está lá em Filipenses. Vou até ler esse versículo. Filipenses 4, do 6 ao 7. Diz o seguinte. Diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós estamos ansiosos? Sim. Eu já parei para pensar várias vezes, e Deus, o que Ele mais fala na palavra dele é o quê? Confie e não tenha medo. É o que mais está escrito na Bíblia. Quantos versículos nós temos que falam sobre isso? Nós temos nada que fala quase do diabo, são poucos. Nós não temos nada que fala de perseguições, pouquíssimos. Mas sempre Deus falando assim, não tenha medo, confia em Deus. É o que Deus mais espera de nós. E é o que nós menos fazemos. É por isso que Ele insistiu tanto nisso. Então, quando nós paramos para pensar na palavra de Deus, será que estamos realmente confiando plenamente? Tem uma historinha que talvez muitos conhecem que diz assim,
que tinha um homem que colocou uma corda de um prédio para o outro e ia atravessar aquela corda andando. Aí ele atravessou a primeira vez, aí tinha uma multidão olhando lá embaixo. Aí ele disse, agora eu quero escolher alguém da multidão para atravessar junto comigo, nas minhas costas. Aí uma criança olhou e falou assim, eu vou. Um homem que estava perto disse, como que você vai fazer isso? Você tem coragem de fazer isso? E aquela criança respondeu, sim, eu tenho coragem, porque ele é o meu pai. Então aquela criança estava mostrando que ela confiava no pai dela. Ele sabia do que o pai dela era possível, era capaz. Quando nós olhamos para Deus, no Salmo 91, olhamos para a tragédia que está se aproximando do mundo. Esse vírus vai trazer muitas outras coisas junto. Aí nós olhamos para essa situação e falamos assim, agora eu vou dormir tranquilo, porque o meu pai está cuidando de tudo isso. Eu confio em Deus. Será? Será que não estamos ansiosos? Não estamos com medo? Será que não estamos preocupados? Porque Deus disse que já resolveu todas as nossas questões? Já nos guardou? O Salmo 91 que fica aberto ali, será que ele está fazendo efeito na nossa vida? Isso serve para mim, serve para você que está ouvindo, porque na verdade nós cremos pouco. Aí queria ler um outro texto, está lá em João, no Evangelho de João, 14, versículo 21. Diz o seguinte, João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. A solução, a única fórmula, se existe uma fórmula, para que a gente comece a crer na palavra de Deus, como Deus almejou que a gente cresça, como Deus quer que a gente cresça, crê, você buscar essa palavra, dia após dia, orar, jejuar, estudar, meditar e crer. Aí você vai verdadeiramente conhecer a palavra, porque para você obedecer uma coisa, você tem que obedecer, conhecer. Você conhecer a palavra, você vai obedecer, poder obedecer. Conhecer essa palavra e obedecendo, Jesus disse, quem tem os meus mandamentos, quem tem a palavra dele e obedece, será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que é me manifestarei a ele? Eu vou me revelar a ele. Quanto mais você busca, mais Jesus se revela. A vida eterna é isso, é conhecer a Deus e conhecer a Jesus. E quando Jesus entra na sua vida e ele se revela a você, é porque você está buscando e ele está se revelando. Aí, quando vier o temor, a flecha, a peste ou qualquer outra coisa, você vai olhar para a palavra e vai dizer assim, eu creio nessa palavra e isso não vai me atingir. Ou, se isso chegar próximo, Deus já tem a solução. É sempre a confiança que vai na frente. Então, a solução para crermos na palavra é conhecer a palavra. É buscar essa palavra dia após dia. Aí você fala, não, eu creio. Não ora, não lê, nem ao menos lê a Bíblia, porque nós temos que ler, meditar e estudar profundamente. Não busca a comunhão com o povo de Deus. Não tem o seu momento devocional com Deus. Como que você crê nessa palavra? Você está acreditando numa tradição verbal que veio já de gerações e isso talvez não seja o melhor que você pode fazer. Então, crer na palavra é buscar para você poder receber e Jesus se manifestar a você e você entender essa palavra verdadeiramente como ela é, para que você possa realmente crer como ela é. Eu acho que ficou claro, deu para entender, né? Aí, para finalizar, um último versículo, 2 Pedro, segunda carta de Pedro, está lá no final da Bíblia. Versículo 3, capítulo 3, versículo 18, diz assim, cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lá em João fala, se você conhecer a palavra e obedecer, Jesus vai se manifestar. E aqui completa, cresçam nesse conhecimento do Senhor Jesus, para que você consiga fazer com que Jesus se manifeste em você. Jesus vai fazer a parte dele, mas nós temos que fazer a nossa. Qual que é a nossa? Buscar, estudar, meditar, obedecer. Aí Jesus disse, aí agora eu vou me manifestar a você. E quando vier as coisas, tentações, provações,
Quando vier a peste, a flecha, você vai estar preparado para enfrentar essas ciladas e você vai sair vitorioso do outro lado. Essa é a vitória que nós conquistamos em Jesus. Amém? Espero que tenha ficado claro, irmãos, e quero fazer uma oração rápida. Senhor Deus, que a gente possa buscar a Tua Palavra no verdadeiro conhecimento dela, que é a revelação que vem através de Jesus. Jesus é o caminho. E quando nós colocamos esse caminho na nossa vida, nós buscamos com todas as nossas forças da maneira com que o Senhor quer, do jeito que o Senhor quer que a gente busque, nós vamos ter a revelação de Jesus na nossa vida. E quando vier a flecha, quando vier todas essas pestes que estão se espalhando pelo mundo, nós não temeremos, porque a Tua Palavra diz: feliz é o homem que busca, que crê, porque vai ter a resposta. O Salmo 91 deixa claro que Jesus veio para nos proteger de todas essas coisas. O Salmo 91 diz que Jesus colocou as suas asas sobre nós e nós estamos guardados. Então nós temos que crer nessa palavra. E hoje nós estamos aqui para isso. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu essa revelação. Obrigado, irmãos, e fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.